pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de operador de computador. Nós tenhamos uma excelente semana aí de trabalho, né, de estudos. Espero que vocês tenham tido um excelente final de semana. Vamos lá, pessoal, compartilhando a tela aqui com vocês, então. Então, um dos nossos últimos trabalhos, né, na quinta e na sexta-feira. Quinta-feira foi pedido que vocês fizessem trios, né, duplas, vocês construíssem um comparativo, né, entre o computador e o nosso corpo humano, né? E aí vocês fizessem um único arquivo, colocando o nome dos integrantes e me enviasse por e-mail. Na aula de sexta, nós conversamos sobre sistema operacional, né? Eu exemplifiquei algumas coisas com vocês aqui durante a aula, né? E todo o conteúdo aí que foi trabalhado na apostila, né? Deixa eu até pegar a numeração aqui de novo, eu coloquei lá no grupo, mas tudo que a gente falou sobre sistema operacional está nessa apostila de informática básica, né? Na qual nós iniciamos na página 20, né? E desenvolvemos até a página 39, né? Então, 19 páginas de conteúdo, tá? Além dos exercícios que vocês deveriam realizar, né? Questões de alternativa da questão 10 até a questão de número 22, colocando o número da pergunta e a alternativa, tá? Dessa vez não era para ter copiado tudo, era só colocar o número e a alternativa correta, tá bom? Eu vou abrir o e-mail aqui, verificar os e-mails, né, que chegaram. Por enquanto a gente tem a Larissa, né, que enviou, daqui a pouquinho a gente já vai começar a correção, tá? A Priscila, Cideli, né, a Mariana. Esse dia 26 do 5, vamos ver. Tem atividade atrasada aí, vamos ver o que é essa atividade aqui. Não, ok. Uma das primeiras questões ainda. Beleza. Ok. Mariana também, né? Ele fez junto com a Mariana, né? Então, vou fazer assim uma breve leitura, tá, pessoal, dos trabalhos que eu recebi, principalmente esse do comparativo, tá? Só para a gente fechar essa questão dessa atividade do dia 27 também, tá? O corpo humano é formado por várias partes, assim como os computadores, né? Tem seus periféricos e partes, como, por exemplo, a placa-mãe, onde tudo se liga. Faz lembrar o papel do esqueleto humano, pois é onde todos os outros componentes se ligam. A fonte de alimentação fornece a energia elétrica necessária para o computador funcionar. Já a alimentação ao ser humano também serve para gerar energia para as atividades e fins. O chipset é como se fosse o coração, enviando as ordens do processador para as diferentes partes do computador. O processador é o cérebro do computador. É ele que controla todas as outras partes do computador. O disco rígido, os CDs, DVDs, os pendrives são como nossa memória de longo prazo, porque nos permite guardar as coisas por um longo período de tempo. A memória RAM é igual à memória de curto prazo, isto é, guarda as coisas apenas enquanto o computador está ligado. A caixa funciona como a pele do computador, pois o protege da umidade do pó. Já com o microfone, podemos falar com outras pessoas, por exemplo, é como se fosse a boca do computador. As caixas de som, ouvidos e cães são os olhos do computador, onde teclado e mouse são como as mãos.
Desta forma, nota-se como existem muitas semelhanças entre o corpo humano e os computadores. Texto muito bem redigido pela Cibeli, pela Mariana, tá? Gostei muito do texto e era justamente nessa ideia, né? Nessa base aí, fazer um comparativo, tá? Poderia fazer uma descrição, você poderia fazer apenas a citação das peças, né? E as respectivas funções aí do corpo humano, tá? Texto muito bem redigido. Essa aqui deve ser atividade anterior, ok, de sistema operacional. Moisés. Maraísa. Muito bem, colocou cabeçalho. Procurar realizar em duplas. Inegavelmente, o corpo humano é realmente extraordinário. Todavia, ainda possui mistérios quanto à complexidade do seu funcionamento. Somos seres racionais, talvez seja essa a diferença crucial comparada à tecnologia que vem tentando aperfeiçoar a inteligência artificial, que, para os esperançosos, possivelmente superará o seu criador. Eis a questão, né? Será? A gente já tem vários estudos, né? Várias pesquisas, inclusive já existem robôs aí, né? No Oriente Médio foi criado uma bem famosa. Deixa eu até ver se eu consigo o nome. Se vocês souberem, você pode citar no chat de texto, tá? Inteligente. É no Oriente Médio mesmo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se vai ser alguma coisa. Inclusive ganhou até cidadania, exatamente, a Sofia, tá? Em outubro de 2017, tá? Isso aqui não é recente, isso aqui é um pouco antigo, 2017. A Arábia Saudita se tornou o primeiro país do mundo a reconhecer um robô como cidadão, Sofia, e foi agraciada com o título durante o evento de inovação na capital saudita, Riad. Ao saber da notícia, ela disse estar muito honrada e orgulhosa pela distinção única. Tá? Então, a Sofia foi a primeira robô, né? Depois, se vocês tiverem curiosidade, dá uma pesquisada no Google, né? Procura lá. Robô Sofia, foi uma entrevista que ela deu ao Fantástico, tá? Sim, foi uma entrevista bem natural, parecia que era realmente um ser humano. Então, assim, para você ver que a tecnologia está aprimorando essa questão da inteligência artificial, né? Isso aí em todas as áreas, jogos, né? Atendimento de call center evoluiu muito, né? Então, por exemplo, no atendimento citar o exemplo da operadora aqui da Sky, por exemplo, você já não interage mais com um atendente humano, né? Todo o script de perguntas e possíveis dúvidas sobre um determinado assunto, ele é salvo em um banco de dados específico, né? E à medida que você vai falando, o computador vai buscando essa informação, vai interagindo, vai te dando frases prontas, né? E te proporcionando algumas soluções. Tá? Assim, um atendimento, principalmente call center, está evoluindo bastante, bastante mesmo. Vai chegar um tempo que nós não vamos ter mais contato com um ser humano do call center, não. Tá? Você não vai conversar mais de forma instantânea com um atendente, vai ser tudo virtual. Né? Tem atendimentos em sites hoje que já fazem isso, né? Você entra em um site, aí tem lá o chat, né? Você conversa instantaneamente. O Facebook, WhatsApp, Telegram, tem como você configurar as mensagens automáticas, né? Que você vai deixando lá para que, de repente, se você não esteja online naquele momento, a pessoa receba uma notificação, né? Informando sobre algo da empresa,
vai fazendo aquele pré-atendimento para que a pessoa não se sinta sozinha, né? Que hoje em dia, principalmente quando você está tratando de vendas, algo primordial é você fazer a primeira tratativa com o cliente, né? O cliente lá manda uma mensagem para você no WhatsApp. Poxa, mas agora eu não estou disponível. Né? Então você programa o WhatsApp, Telegram, para fazer aquela primeira receptividade, mandar aquela primeira mensagem para o cliente, para ele não ficar naquela, né? Nossa, eu estou aqui falando sozinho. E muitas das vezes ele vai procurar outro lugar, né? Então, assim, a inteligência artificial está evoluindo demais, gente, demais mesmo. Né? Então, é uma coisa que já existe, vai aprimorando cada vez mais, né? Ver aqui as mensagens. É fascinante e assustador ao mesmo tempo, com certeza. A maioria das pessoas, assim, fica imaginando, né? Os robôs dominando o mundo, a questão do trabalho, né, também, que vem acontecendo, desemprego. Eu acredito que muitas profissões, elas realmente vão, de repente, deixar de existir e, de repente, existir de outra maneira, a partir dos recursos tecnológicos, né? Então, quem realmente ficou para trás no tempo, vai realmente ficar desempregado. Então, por isso que tem que estudar, tem que se aprimorar nas tecnologias, né? Tecnologia em qualquer área, né? Não é só na área de tecnologia e informação, né? Isso aí você vai ter em todas as áreas do conhecimento. Não tem como a gente correr de se aprimorar em um curso de informática, né? De repente, aprender algo mais avançado em tecnologia. Não tem, né? Medicina, administração, todas as áreas, né? Não tem para onde a gente correr. E assustador porque eu acho que cada vez mais a gente está perdendo esse contato humano que é importante, né? A questão do relacionamento, ela ainda deixa um pouquinho a desejar, porque o robô não tem sentimento, né? Então acho que essa parte ainda tem que se evoluir, muito ainda, né? No Japão já é normal isso aí, né? Em outros países aí da Ásia já é normal, né? Robô fazer atendimento, pagamento, etc., recebimento de documentos e muitas outras coisas, né? No Brasil a gente está engatinhando ainda, no Japão já existe isso aí já há um bom tempo, né? Bom, vamos lá. Então, texto aqui também, ó, muito bem escrito, né? Emocionalmente falando, o coração seria o centro do corpo humano, mas racionalmente falando, o cérebro é o centro, é o responsável pelo perfeito funcionamento do corpo humano. Ambos se completam e devem ser vistos de formas inseparáveis. Nota-se que uma diferença mais notável é de que a CPU de um computador, por exemplo, possui uma capacidade incrível de processamento, assim como o nosso cérebro. No entanto, a capacidade de acessá-los se diferencia. Um computador percebe que executa somente aquilo que nós programamos para fazer, por enquanto o cérebro humano, muito mais enigmático, é capaz de executar a ação sem quer de nossa consciência. Isso é verdade. O nosso cérebro é capaz de processar informações, né, coisas de 10 anos atrás, de repente você, no momento, de imediato, você não se lembra, mas você vai associando, né, com fatos, com acontecimentos, que fazem com que você se lembre desse acontecimento de uma forma geral, você consegue lembrar de todos os detalhes, né? E o computador é questão de milésimos de segundos para poder buscar alguma informação importante no HD, né? Então, realmente é bem impressionante também o nosso corpo humano, né? Como ele é feito, como ele foi construído de uma forma perfeita, né? Tudo perfeito para o nosso corpo humano. O corpo humano, por exemplo, é formado por diversas células que, por sua vez, consistem em sistemas e, comparando com o computador, ele processa as inúmeras tarefas e informações que são repassadas pelo sistema. Já o coração, ele é comparado com a fonte de alimentação do computador, que fica responsável pela parte de manter todo o sistema funcionando.
semelhante ao nosso, enquanto que no esqueleto, comparado à estrutura do computador, esse é o principal responsável por englobar todos os componentes compostos dentro de uma máquina gabinete. Esse item é chamado dentro do termo científico da computação de placa-mãe. Na pele, colocando a ideologia do corpo humano ao computador, tem a serventia de não deixar expostos os componentes que há dentro da máquina. Comparando ao corpo humano, é chamado de gabinete, onde lá ficam guardados e protegidos todos os itens internos da máquina. Pode-se dizer que ambos são extremamente extraordinários com suas singularidades, mas a tecnologia computador ainda tem muito que aprender com o nosso século. Verdade. A inteligência artificial está engatinhando, está evoluindo demais, mas ainda bem longe do perfeito, né? E texto também perfeito na escrita, assim como o anterior. A Priscila deve ter feito, não. Fez a Larissa, a Liliane, a Priscila. Nosso corpo humano é composto por vários membros e órgãos e cada um deles exerce uma função. E assim como o nosso corpo, o computador também possui peças e componentes que em conjunto formam a máquina no todo. Um depende do outro para o bom funcionamento. Se um falhar, compromete os demais. A placa-mãe faz o papel do esqueleto, que é onde tudo se conecta, o processador e o cérebro, que é quem controla todas as partes do computador. Os discos rígidos, CDs e pendrives, assim como a memória de longo prazo, que guardam a memória por um tempo indeterminado. E a memória RAM, que é a memória de curto prazo, que armazena apenas enquanto o computador está ligado. O chipset é como se fosse o coração enviando as ordens do processador para as diferentes partes do computador. Ok. Caixa e gabinete, velocidade de processamento. Ok. Os computadores são melhores e mais inteligentes que o ser humano em tomar suas decisões racionais. No entanto, um planejamento estratégico é alcançado com a interação entre lógica e emoção. Que bacana essa opinião aqui no final, né? Uma conclusão. A maioria praticamente colocou a mesma coisa, né? O cérebro, é o processador, o coração, o chipset que bombeia, caso o coração bombeia sangue para todo o corpo, né? E o chipset é o que manda as informações aí para a parte norte, para a parte sul da placa-mãe. Bem interessante os comparativos. Então, vamos lá. Acho que foi só essas que eu recebi. Liliane. Moisés, o restante são as questões de IPD, né, que nós vimos e corrigimos já na aula de quinta-feira, né? E na sexta-feira eu propus esses exercícios de sistema operacional. Nós vamos corrigir agora, tá? Página 42 e 43, tá? Então, a primeira questão, tá? O pessoal que não fez não tem problema nenhum, pode entregar, tá? Pode entregar ainda as atividades pendentes, fica tranquilo. Deixa eu ver se tem alguém aqui que eu não vi no e-mail. A Larissa, a Liliane eu vi, a Maraísa também, Marcos, Moisés, Poliana. Ok. Professor, esse que te enviei por último é de sexta-feira. Ok. Que nós vamos corrigir agora, né? De sistemas operacionais. Isso. Ok. Então vamos lá, gente. No Windows, é possível excluir um arquivo ou pasta permanentemente do disco rígido principal da máquina, selecionando o arquivo com o botão. Então, na aula de sexta-feira, nós vimos que é possível nós excluirmos, né, um arquivo
de forma permanente no nosso computador. Aí eu até mencionei com vocês que é perigoso nós fazermos dessa maneira, porque nós podemos enviar para a lixeira, deixar ela guardada lá de forma temporária, né? E mais para frente nós, de fato, decidirmos se nós queremos excluir ou não este arquivo, né? E de forma permanente, não, ela não vai para a lixeira, ela simplesmente é excluída da memória do nosso computador, né? E aí só com software de recuperação nós conseguimos recuperar, né? Por exemplo, a polícia científica forense, né, que é ela que trabalha com essa parte de tecnologia e crimes virtuais, crimes cibernéticos, né, tem vários programas e softwares avançados para detectar aí os criminosos, né, cibernéticos e até mesmo quando é apreendido computadores, né, a pessoa tenta lá pagar todos os arquivos que podem comprometer, né, essas pessoas, e existem softwares que fazem essa recuperação, né. Softwares comuns que a gente encontra na internet, né, você pode pesquisar lá depois e ver alguns, não conseguem recuperar 100% dos arquivos, né. Então, é preciso pensar se a gente quer excluir de forma definitiva, né, deixa lá, de repente, no e-mail, ou deixa lá na lixeira, né, para que você possa excluir em definitivo. Por exemplo, esse arquivo aqui, né, comprovante, underline, 2, tá? O que eu fiz para poder selecionar? Cliquei com o botão esquerdo, e aí as teclas para poder excluir em definitivo, né? No teclado você vai apertar o Shift mais o Delete. Quando você apertar o Shift ou Delete no seu teclado, ele vai dar um alerta para você justamente com o X ali, né? Tem certeza de que deseja excluir este arquivo permanentemente? Você clicar em sim, né? Vou clicar aqui em sim, ó. Sumiu aqui da minha área de trabalho, né? Foi para onde? Foi para a lixeira? Não, não foi para a lixeira. Foi excluído de forma definitiva. Né? Eu não consigo mais fazer a recuperação desse arquivo. Então, era justamente o que estava pedindo nessa primeira questão. Né? Você vai clicar com o esquerdo do mouse e, em seguida, vai pressionar o Shift mais a tecla Delete. No celular também tem, só que não é Shift e Delete, né? Você exclui um arquivo, né? E ela vai para uma memória, né? Cache do celular, que lá você consegue excluir em definitivo dessa pasta, né? Essa pasta temporária. Então você consegue fazer a exclusão, mas não apertando Shift e Delete, né? O celular é um pouquinho diferente. Questão de número 11. Esse processo aqui também nós fizemos, né? A diferença do copiar e do recortar. Sabe-se que determinado servidor, tá? Servidor computador, tá? Do TSE trabalha em microcomputador com sistema operacional Windows 7, idioma português. Vale também para a nova versão, né? O Windows 10, tá? Que é essa aqui que eu utilizo aqui durante as aulas, tá? É o mesmo processo, só muda a versão. Nessa atividade, ele acionou o Windows Explorer, né? Quem que é o Windows Explorer? Essa pastinha que fica aqui embaixo, que é o nosso gerenciador de arquivos que nós temos no computador, tá? Se você vir aqui na barra de pesquisa e digitar Windows Explorer, tá aqui, ó, explorador de arquivos, tá? Vai abrir essa mesma janela, tá? Então, esse aqui é o Windows Explorer, ou explorador de arquivos, tá? Nessa atividade, ele acionou o Windows Explorer, selecionou o arquivo, fotografias históricas, tá? Vou fazer a simulação aqui do processo. Eu vou aqui pegar duas pastas, vamos pegar aqui uma... Vou abrir aqui a área de trabalho, tá?
Vou abrir uma outra pasta chamada vídeo, tá? Só vai mudar o nome ali, tá? Então, o que acontece? Eu tenho um arquivo aqui na área de trabalho chamado comprovante underline 1. Tá? Deixei duas janelas aí, uma do lado da outra. E quero transferir este arquivo para cá. Tá? E olha só o que a questão está falando que ele vai fazer. Na pasta C imagens, executou o atalho de teclado chamado Ctrl X. Em seguida, acessou a pasta Documentos e executou o atalho Ctrl mais a letra V. Tal procedimento resultou no seguinte caso, na seguinte hipótese, né? Então, o que o Ctrl X faz, conforme nós vimos na última aula? Eu tenho esse arquivo, chamado comprovante, e eu vou apertar Ctrl X, tá? Ctrl mais a letra X. Perceba que a coloração desse arquivo, né, ele fica meio que transparente em relação aos outros, né? Então, olha só o que aconteceu. Eu já apertei Ctrl X. Estou na área de trabalho, tá? Uma pasta chamada área de trabalho. Que é a mesma coisa que essa tela que eu tenho aqui no fundo, tá? Tudo isso aqui que eu tenho aqui nessa tela, com esse papel de parede, é chamado de área de trabalho, tá? É onde eu vou colocar os meus ícones, é onde eu vou colocar as minhas pastas, os programas, ok? Então, beleza. Então, eu tenho aqui a pasta chamada área de trabalho, na qual eu acabei de apertar Ctrl X, e tenho essa pasta aqui chamada vídeos. Eu apertei Ctrl X, aqui na pasta vídeos eu vou apertar Ctrl mais a letra V. O que aconteceu? O arquivo que eu tinha desse lado, na área de trabalho, foi movida, foi reportada para a pasta vídeos, né? Ou seja, eu movi um arquivo que estava no local para um outro local diferente. Tá? Isso eu posso fazer com o meu celular, colocando o cabo USB, né? Abrindo lá a pasta de fotos ou vídeos, qualquer outro arquivo, transferindo para o meu computador para que desocupe, eu tenha mais espaço dentro do meu celular. Tá? Em vez de copiar, eu recorto, eu movo os arquivos, né, lá do meu celular e trago para o computador. Eu posso fazer a mesma coisa, eu posso mover tudo para o Google Drive, igual nós vimos na última aula, né? Nós aprendemos lá como acessar o Google Drive, como criar uma pasta, como mover os arquivos, né? Só arrastar praticamente. É bem simples. Se alguém tiver alguma dificuldade ainda, professor, eu quero tanto desocupar espaço da minha memória, só que eu não consegui compreender o processo. Ah, só me chamar, ou de repente aqui na aula, se você quiser fazer, compartilhar a tela. Tá? Qualquer dificuldade que vocês tenham, pessoal, aqui o nosso Google Sala de Aula, né? Aliás, Google Sala de Aula, não, o Google Meet, né? Que é essa sala virtual que nós entramos todo dia. Não é só eu que compartilho tela, não. Vocês também conseguem, tá? Então, de repente, professor, eu gostaria de mostrar uma coisa, eu tenho dúvida de como fazer esse processo. Eu posso parar a minha apresentação aqui, né? E vocês vêm aqui no canto, no centro da tela, né? Apresentar, e aí a tela do seu celular, ou a tela do seu computador, você consegue compartilhar também, tá? Mais para frente aí, quando a gente for ver o Word, Excel, né? Se vocês quiserem compartilhar e tirar a dúvida na hora comigo, fiquem à vontade para isso, tá? Certo, vamos lá. Então, vocês conseguiram entender a diferença do processo do Ctrl X para o Ctrl C? Agora eu vou fazer o processo inverso. Em vez de remover, que é o recortar, é como se a gente estivesse fazendo algo muito parecido com como a gente vai fazer um recorte de uma revista, por exemplo. Né? Quando eu estou fazendo um recorte de uma revista, né, com a tesoura, ou recortar, também estou movendo aquela imagem, né, aquela determinada reportagem da revista. Né? Ela não vai ficar mais ali. Ela vai ser recortada e vai ser transferida para outro local. Né? De repente eu vou fazer uma colagem, uma montagem, alguma coisa do tipo. Então é mais ou menos para simular com o que acontece
no real. Estou recortando, estou movendo e transferindo ele para algum lugar. O Ctrl C é diferente. Só apertar Ctrl C agora nessa pasta aqui, chamada vídeos, ó, vou apertar o Ctrl mais a letra C. E vou clicar aqui dentro da pasta. Essa pasta se chama área de trabalho, né? Ou seja, aqui está tudo o que eu tenho aqui atrás, né, na minha tela. E venho aqui, vou apertar o Ctrl V. O que acontece agora? O copiar. Quando eu apertei Ctrl C e Ctrl V, né, o Ctrl V vem de colar. Ctrl C, copiar. Agora eu tenho dois arquivos com o mesmo nome em lugares diferentes, tá? Então, eu fiz uma cópia. Eu dupliquei o arquivo para que ele possa ser armazenado em outro local diferente também, ok? Então, o Ctrl X ele fez o quê? Ele moveu o arquivo de onde para onde? Você tinha que ler e pegar a sequência da ação, né? Então, ele está aqui, ó. Ele está em imagens, para depois mover para onde? Documentos. Então, moveu o arquivo que estava em imagens para documentos. Alternativa D é a alternativa correta, tá bom? Questão de número 12. A questão de número 12 fala de criação de pasta. Nomes que a gente atribui a pastas. O Windows, e agora eu vou fazer até um teste no Google Drive, né? Depois você pode, inclusive, fazer no seu celular aí, tentar criar uma pasta também, igual nós fizemos na sexta-feira, e você tem acesso ao mesmo Google Drive pelo computador, tá? A 12, vamos lá. A 12 nós vamos fazer agora, tá? Esse teste você pode utilizar o Google Drive pelo seu próprio computador, utilizando o navegador, né? Você se cadastra lá no A11. A11 é a alternativa D correta. Okay? Então, você vem aqui no cantinho do lado direito, né? Para acessar os aplicativos disponíveis. Isso aqui pelo computador também dá para fazer o acesso, né? No seu celular também, tá? Então, vamos entrar aqui em Drive, né? Vamos vir aqui em Novo. Vamos clicar na opção Pasta, tá? Que nós vamos atribuir um nome para a pasta. Vamos fazer o teste para ver se a aceitação de caracteres especiais, né, de repente o Google Drive aceita. Mas aqui no Windows, ele não aceita, tá? Não é qualquer caractere especial que você pode colocar em nome de pasta no seu computador. Tá? A gente vai ver agora o porquê. Eu vou fazer primeiro no computador. Vou fechar aqui. Isso aqui, se você quisesse saber qual alternativa estava correta, né? Você que tem um computador, poderia ter feito o teste. Ó, né? Como que a gente faz para criar uma pasta? Botão direito, novo, pasta. Ok? Agora, eu vou colocar cada um desses nomes aqui. Ó, tá? Então, a letra A. Tá, primeiro eu vou ler a questão, né? Pedro utiliza em seu computador o sistema operacional Microsoft Windows 7. Tá? Isso aqui também. Isso aí, Windows 8, Windows 10 também funciona da mesma maneira, tá? Certo dia, ele teve a necessidade de criar uma pasta no hard disk, né, no HD, e após várias tentativas, conseguiu criar uma pasta com o nome. Tá? Então, da mesma forma como ele tentou criar com cada um desses nomes aqui, a gente também vai tentar criar. O que ele conseguir, o que a gente conseguir concluir o nome certinho, 100%, é porque é a resposta correta. Tá? Então, eu vou colocar aqui gastos. Vou clicar no asterisco. Olha só o que acontece quando eu clico no asterisco. Os nomes de arquivo não podem conter nenhum dos seguintes caracteres. Né? Quais são esses caracteres?
barra normal, barra invertida, dois pontos, asterisco, ponto de interrogação, aspas duplas, sinal de menor, maior, e o ponto de, deixa eu ver aqui. Ah, tá, e tem um traço no meio, né? Não é o de exclamação, é um outro que eu não sei. Vamos ver aqui, será que... Vamos ver o nome desse símbolo aqui. Símbolos especiais não permitidos em nomes de pastas no Windows. Aqui ele não tem o nome dos caracteres. Hífen não é. Aqui ele considera como uma barra, né? A barra normal, a barra invertida e essa barra aqui no centro, né? Ele chama de barra também. É isso mesmo, ele chama de barra, tá? Então, vocês perceberam que aqui a gente já consegue matar a charada, né? A gente já tentou fazer aqui, ele já alertou para a gente que a gente não pode colocar alguns caracteres, né? Então, se a gente for analisar aqui, asterisco não pode, o underline pode, e o cifrão pode. Pode, né? Não está falando nada aqui, né? Nos que não pode. Essa barra aqui na letra C não pode, né? Aquela barra central controle, a barra central clientes não pode. Deixa eu ver o que mais não pode aqui. Ah, e tem um ponto de interrogação também, né? O ponto de interrogação não pode. Se eu for tentar colocar o ponto de interrogação, ele não vai deixar, né? Então, o que realmente estaria correto, vamos tentar fazer a letra B. Valores, underline, R e o cifrão. Beleza, ele deixou. Apertei Enter e deixou completar o nome da pasta. Tá? Então, a alternativa correta nessa é a letra B. Tá? Então, esses outros caracteres especiais que estão nas outras alternativas, não é possível ser colocado em nome de pasta no Windows. Né? Agora, vamos fazer um teste aqui no Google Drive para ver se dá certo. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Puxar para cá. Colocar gastos. Asterisco mês. Beleza, aqui não apareceu aquela mesma mensagem, né? Mas vamos clicar aqui em criar para ver se dá alguma mensagem de erro. Opa, deu certo. Cadê a pasta aqui? Vamos lá, deixa eu procurar aqui. Acho que ele demora um pouquinho para carregar. Tá aqui, ó. Tá, então isso aqui é só no Windows, tá? Nas demais plataformas, como o Google Drive, por exemplo, né? E aqui eu não tenho como fazer um teste no Linux, né? Que a gente não tem instalado o Linux, mas eu acredito que também não deixe, tá? Por ser um sistema operacional meio que tem muitas diferenças, né, com relação ao Windows, mas a base de funcionamento é praticamente a mesma, tá? Então, no Windows não é possível, mas já aqui no Google Drive, que é um serviço em nuvem, né, onde você pode armazenar os arquivos através desse serviço aqui do Google, né, já é possível criar pastas com caracteres especiais, tá? Vamos só fazer o teste, ó, clicar com o botão direito, renomear, colocar um ponto de interrogação aqui, ó, clicar em OK.
Beleza, ele deixou fazer também. Tá? Então, caractere especial aqui no Google Drive é possível, tá bom? No Windows, não, tá bom? Alternativa correta, letra B. Foi a única pasta cujo caractere especial foi o cifrão e o underline foram permitidas na inserção de nomes de pastas, tá? 13. Qual a primeira área a ser carregada durante a inicialização do Windows? Quando você liga o seu computador, né, aparece aquela telinha preta carregando todos os componentes do seu computador, teclado, mouse, impressora, placa de rede da internet, etc. Né? Ele faz toda a verificação. Se tiver o teclado e o mouse ok, ele carrega o próximo passo, que é o sistema operacional, e aí aparece aquela primeira tela, né, para nós. A gente colocou o usuário, colocou a senha, né, para quem tem usuário e senha cadastrados no computador, e aí ele carrega a nossa área de trabalho, letra B de bola, ok? Questão 13, letra B de bola, ok? 14. Qual a função da tecla Caps Lock quando desativada? Tá? Eu vou aproveitar essa questão, já entrar em passando para vocês, né, algumas dicas aí de digitação, de repente para quem conseguiu, teve alguém que conseguiu instalar ou entrar naquele site para praticar um pouquinho a digitação, quem tem computador em casa, ou de repente quem está no celular conseguiu comprar aqueles acessórios, o tecladinho, né, para poder tentar praticar alguma coisa. Teve alguém que conseguiu praticar? Aqui no Windows 10, pessoal, você coloca teclado virtual e você consegue acessar e ter acesso a este recurso aqui. Né? De repente, o seu teclado parou de funcionar, né? E você só está com o mouse. Aí você consegue fazer com que você tenha acesso temporário, né? Utilizando esse recurso, esse acessório do próprio Windows, tá? Teclado virtual. Bom, o teclado, pessoal, ele basicamente é dividido em três partes, né? Aqui do lado direito, deixa eu até pegar a representação de um teclado mesmo, porque esse teclado virtual ele não representa 100%, né? Teclado. Teclado virtual online. Ok, deixa eu recortar essa imagem aqui. Ok, pessoal, esse teclado aqui, ele é o padrão ABNT 2, né? Pode perceber que no nosso computador a gente tem PTB2 e o PTB, que é o número 1. Né? O que é esse PTB mais antigo, que é o número 1? Ele é aqueles teclados, né? Que hoje, por exemplo, Estados Unidos ainda mantém o mesmo padrão, tá? Mas aqui no Brasil,
a gente já vem com esses teclados recentes tendo C cedilha, tá? O que antigamente a gente não tinha o C cedilha, a gente tinha que apertar o Shift, né, fazer a combinação dos dois pontos com a letra C, a gente precisava fazer 3 combinações diferentes para poder sair o C cedilha. Hoje no teclado não, né? Acho que inclusive para quem fez o curso de datilografia, era dessa maneira, você precisava apertar aí, combinar teclas diferentes para sair o C cedilha, né? E nesse teclado mais recente, que é o ABNT2, ele não, já vem num layout pronto, né? Esse C cedilha, você não tem tanto trabalho para adicionar ele como nós tínhamos antigamente, tá? Então, a diferença básica é esse, o layout muda no sentido do C cedilha. Tá? E outras funçõezinhas, assim, algumas básicas, algumas que a gente usa, por exemplo, né? Aqui no teclado, quando você quer colocar aquela bolinha, né, para poder trabalhar com os números classificatórios ou ordinais, que a gente chama, né? Por exemplo, primeiro, né? Aí aqui embaixo, deixa eu até aumentar aqui a tela. Ok. Então aqui, você pode perceber que tem um layout do C cedilha, né? E tem um pouco mais aqui, ó, umas bolinhas, né? Para trabalhar com a classificação, por exemplo, primeira, né? Grau relativo. Esse aqui também pode ser usado também para trabalhar com classificação. Então, por exemplo, primeiro, né? Aí tem aquela bolinha lá. Primeiro. Aí, para você colocar essa bolinha, perceba que essas teclas aqui, que tem essa bolinha e a letra A, né? Para poder representar a primeira, ou também trabalhar com grau relativo, elas têm 3 funções em uma tecla só. Essas daqui tem 2, né? Essas têm 3. Como que nós fazemos para ativar essa terceira função? Ela vem na tecla, né? Mas muitas pessoas não conhecem essa terceira função aqui. Tá vendo que aqui desse lado a gente tem um Alt, GR. Desse lado direito, nós temos o Alt GR e aqui a tecla Alt do lado esquerdo. Ok? Para nós ativarmos a terceira função de uma tecla, né, igual, por exemplo, isso aqui também tem sinal de mais, tem um sinal de igual e tem, deixa eu ver que símbolo pode ser esse, eu acho que é o símbolo do dólar, se não me engano, tá? Ou do real, tá? Deixa eu ver aqui. Não é isso, é um outro símbolo diferente aqui que eu não estou sabendo identificar. Deixa eu ver aqui se eu consigo, se essa imagem aqui está melhor. Não vou conseguir identificar aqui. Aqui. Especial. Do backspace no teclado. Deixa eu digitar aqui para ver se eu consigo inserir esse símbolo aqui, Alt GR. Ó, esse símbolo aqui, ó, tá vendo? E eu não sei se dizer o nome dele não, específico, tá? Depois eu pesquiso ou eu lembro o nome dele. Por enquanto, consigo associar o nome desse símbolo aqui não. Se alguém souber, pode comentar aqui no chat de texto ou abrir o microfone, tá? Fiquem à vontade.
aumentar o tamanho dele, ó, ele tem esse símbolo aqui, né? Então, pessoal, aqui para colocar esse caractere especial que tem a terceira função, né? Eu vou segurar esse botão aqui, o Alt GR, tá? Aqui no teclado de vocês, está do lado direito. Então, eu vou pressionar ele e vou apertar o primeiro símbolo, tá vendo? O primeiro, é dar grau de classificação, né? Posso usar esse aqui também, né? Professor, aí tem aquele símbolo, né? O prof, eu coloco esse símbolo. A letra A, né? Primeira. Posso abreviar também, fazer abreviação de senhora, né? Aí normalmente vem esse símbolo aqui, tá? Esse outro que nós acabamos de pesquisar para ver o nome também. Então, esses caracteres aqui, essas teclas que vocês virem que tem 3 funções, são acionadas apertando esse Alt GR, tá? E aí você consegue colocar ele. Os demais teclas, sim, alguém quer falar alguma coisa? Professor, daí é como se fosse querer colocar número do, segundo, terceiro, quarto, acabou em cima, não é? Isso, exatamente. Ele trabalha com classificação de números. Ok. As demais Não tinha teclas, dúvida pessoal, nele. que vocês virem que tem apenas 2 funções, né? 2 tipos de acento. Por exemplo, esses que ficam aqui na parte superior, né? Tem esse primeiro aspas simples, aspas duplas. Aí depois aqui no 1, né? Tem ponto de exclamação, o número 1. Depois temos o 2, sinal de arroba. O 3, o jogo da velha, né? Ou cerquilha. O 4 e o cifrão. 5 e o símbolo de porcentagem. O 6, se não me engano, é o trema. Não, trema não é. Deixa eu ver aqui. Acho que é o trema. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Apertar aqui o 6, segurar o Shift. É isso mesmo. Tem que pressionar ele 2 vezes para sair, tá? Aperta o Shift, pressionei ele 1, 2 para ele sair. Mas o trema, basicamente, é uma coisa que, pelo menos, não existe na nossa ortografia, né? Depois do acordo ortográfico que foi feito. Se eu estiver falando besteira, pode me corrigir, mas é algo assim que eu creio que não tem mais, né? Que é o trema. Se for o trema esse daqui, mas eu acho que é muito parecido com o trema esse aqui. Depois aqui no 7, a gente tem o número, né, e o e-comercial, tá? Esse aqui é um símbolo muito utilizado, principalmente na programação, para você juntar algumas linhas de comando, né, alguns caracteres também. O 8, ele vem junto com o asterisco. O 9, ele abre parênteses, né, e o 0, em cima dele, ele fecha parênteses. Depois do 0, a gente tem o underline, né, que é isso aqui, ó, aquela linha que fica embaixo de no rodapé, né, do texto, e em cima é o traço normal. Ó. Se eu apertar o traço, para fazer o traço, eu não precisei segurar o Shift, né, que é essa tecla aqui, ó. São essas teclas aqui que ficam tanto do lado esquerdo, como aqui do lado direito, tá? Então eu posso apertar com o dedo mínimo, tá? Eu pressiono os dois, apertando o dedo mínimo. Seguindo a posição no teclado, né? A gente tem A para o dedo mínimo, S para o dedo anelar,
o D para o dedo médio, o F, o indicador, né? E o G também pega no indicador. Do lado direito, nós temos o C cedilha para o dedo mínimo, o L para o dedo anelar, o K para o dedo médio, o J para o indicador. Esse mesmo indicador também, além de pegar o J, pega a letra H. Tá? Então, o posicionamento original é você manter dos dois lados, né, tanto do lado esquerdo como do lado direito, o posicionamento nessas teclas, e conforme você for digitando as palavras, você vai movimentando os dedos, seja para cima ou para baixo. Né? Então, conforme você vai digitando, você vai movendo. Então, se eu for na letra K, eu vou movimentar o meu dedo indicador para cima, né? Se eu for pegar na letra W, vou movimentar o meu dedo anelar para cima, o dedo médio no E, o indicador no R e pega no T também. E do lado direito a mesma coisa. Né? O meu mínimo vai pegar a letra P, vai subir um pouquinho. O anelar, que está no L, vai subir e pegar a letra O. O que está no K, o dedo médio, vai subir e pegar a letra I. O dedo indicador que está no J vai subir um pouco, vai pegar a letra U e também a letra Y. Embaixo a mesma coisa. Dedo mínimo que está no A vai pegar o Z, anelar o X, dedo médio o C, indicador o V e a letra B. Do lado direito, debaixo do C cedilha, tem os dois pontos. No L tem o ponto final, o K, a vírgula, né? J, N, e também vai pegar a letra N. Então, a posição é sempre a mesma. Ela, inicialmente, ela começa no ASDF, CLKJ, e aí, de acordo, conforme você vai digitando seu texto, vai se fazendo o movimento, né? Conforme a posição dos dedos. Não é só com o indicador, como muitas pessoas fazem, né, e acham, nossa, eu consigo digitar só com o dedo e ganho muita velocidade. Né? Ah, desse jeito, com essa posição, eu não estou conseguindo. Agora, quando você começar a treinar o seu cérebro, principalmente a posição dos dedos de forma correta, o começo realmente é complicado. Você aprendeu de forma errada a digitar. Você não aprendeu da forma correta. Quando você aprender esses posicionamentos, for treinando, ganhando ritmo, tenho certeza que vai digitar muito mais rápido do que você digitando com um dedo só. Né? Okay? Então, a posição ela é a mesma, tá? Só muda, né? Você tem questão de você ter que subir e descer os dedos aí, ok? Então, aqui, a gente percebe que a gente tem duas funções em uma tecla só, né? Por exemplo, essa aqui que pega a vírgula, em cima da vírgula, tem um sinal de menor. Professor, como que eu sei o que é sinal de menor, o que é sinal de maior? Em cima dessa tecla aqui, ó, que eu estou posicionando agora, nós temos a vírgula e em cima, como se fosse uma setinha apontado para o lado esquerdo. Tudo que eu tenho apontado para o lado esquerdo, na computação, é representado como menor ou para trás. Okay? Esse aqui que eu tenho um ponto final e tem uma setinha apontado para frente, é um sinal de maior, né, ou para frente. Ok? Para frente, lado direito, para trás, lado esquerdo. Menor do lado esquerdo, maior do lado direito. Ok? Aqui tem os dois pontos, ponto e vírgula, né? Então, esses acentos que nós temos na parte de cima da tecla, né? Parte de cima da tecla, sinal de menor, e embaixo a vírgula, certo? Quando nós temos acentos que estão embaixo, nós não precisamos pressionar nenhuma tecla para que elas apareçam ao pressionarmos a tecla. Ela já aparece automático. Mas quando nós temos essas teclas que estão aqui na parte de cima, nós precisamos segurar uma tecla antes e depois, em seguida, vir nela para poder sair esse acento, né, ou esse caractere especial. Ok? Então, aqui, ó, nesse teclado virtual, para que ele saia esse sinal de menor, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que segurar o Shift
Shift, e aí você pode pressionar tanto do lado esquerdo como do lado direito, ok? Segurei o Shift e vou apertar o sinal de menor, tá vendo que saiu aqui, ó? Vou aumentar o tamanho aqui. Vou colocar aqui tamanho 70, ó, saiu, né? Então, segurei o Shift do lado esquerdo ou do lado direito, tanto faz, qualquer um dos dois. Segurou o Shift, em seguida eu vou na tecla que tem o símbolo, né, ou o acento que eu quero colocar. Pressionei o Shift, vou lá no acento e solto, tá? É só uma vez. Pressionei o Shift, apertei o acento, solto os dois. Que aí ele aparece. Porque se você continuar segurando o Shift, vai ficar saindo um monte de acento. Ok? Alguém queria comentar alguma coisa? Professor, então aquele do acentinho aperto. Clica no chapéuzinho do vovô lá. Do jeito errado? O acento circunflexo? Isso. O acento circunflexo também vai precisar segurar o Shift, né? Por exemplo, a palavra você, né? Cheguei aqui no C, agora eu preciso colocar o acento circunflexo. Como que eu vou fazer isso? Segurando o Shift, né? O acento circunflexo também está na parte de cima da tecla. Temos o chapéuzinho, o acento circunflexo em cima, e o tio, né? Que é da palavra atenção, por exemplo, né? Onde a gente coloca o tio na palavra a, nessa palavra aí, atenção. E aí nós temos esses dois acentos. Para fazer o acento circunflexo, eu preciso segurar o Shift, apertar o acento circunflexo, soltei os dois, e aí sim eu vou na palavra E, para completar, tá? Vou fazer que não foi feito porque, vamos lá. Esse teclado aqui, ele tem um probleminha justamente nesses acentos aqui, vamos lá. Vou... C. Aqui. Meu teclado está com falha nesse processo. Vamos ver se sai aqui nesse outro virtual aqui. Segura o Shift, o acento circunflexo, mais a letra E. Não saiu aqui, tá? Ele está com um probleminha mesmo. Deixa eu só tentar aqui no Excel. Ok. Vamos lá. Vou tentar escrever aqui. Meu teclado, tá? Meu teclado está com essa falha aqui. Ele não está funcionando o acento circunflexo, tá? Então, mas o que acontece? Um de vocês aí, se vocês forem tentar fazer, vai dar certo. E para que você coloque esses acentos que estão em cima de uma tecla, vocês precisam apertar o Shift primeiro, tá? Senão não sai a palavra. Vou até tentar aqui no navegador, escrever aqui, nem no navegador aqui está saindo, então é no teclado mesmo, tá? Agora, diferente a palavra atenção, olha só a palavra atenção. Se você for digitar a palavra atenção, opa, chegamos aqui porque o tio vai em cima do A, né? Agora eu não preciso apertar o Shift. Por quê? Porque o tio está na parte de baixo da tecla. Então, os caracteres, os acentos que estiverem na parte de baixo, eu não preciso apertar o Shift antes. Eu vou direto nele, ó. Vou apertar o tio e aí eu vou continuar. A letra A, em seguida a letra O. Acho que é a minha tecla mesmo, que é essa tecla aqui que não está funcionando. Tá, deixa eu tentar fazer aqui aqui no teclado já foi, funcionou o tio. Então aqui, atenção, o tio,
e depois a letra A, né? Primeiro o acento, para depois você digitar a letra. Lembrando que apertou tio, solta a tecla e aí vai na letra, tá bom? Vê se agora sai a palavra você. Não tá saindo. Essa tecla aqui tá com problema mesmo. Ok? O acento, os 2 pontos, né? Atenção, 2 pontos. Eu tenho que segurar o Shift e apertar aqui a tecla onde eu tenho os 2 pontos e o ponto e vírgula, né? Segurei o Shift, vou lá nos 2 pontos, tá vendo? Ok? Deixa eu ver aqui o ponto de interrogação. Shift mais o ponto de interrogação, né? Ou seja, está na parte de cima, eu preciso segurar o Shift. Vou nele, ó. Sai o ponto de interrogação, né? Esse símbolo do abre parênteses, né? Atenção, espaço. Vou precisar segurar o Shift de novo. Ó. Shift e o 9, né? Que tem um símbolo do abre parênteses. Ok? Eu quero fechar parênteses. Shift e o 0. Ok? Abri e fechei. Quero colocar o asterisco. Shift 8. Quero colocar o e-comercial, esse símbolo aqui, né? Shift e o 7. Quero colocar extremo aqui, o Shift. Aqui. Você tem que apertar 2 vezes. Shift. Aqui no teclado virtual nem sai, ó. Shift e o 6, ó. Apertei aqui no teclado mesmo e saiu, tá? Shift. Símbolo de porcentagem, né? Que é o 5. Shift mais o 4, sai o cifrão. Shift mais o 3, que é o cerquilha ou o jogo da velha. Shift 2, que é o arroba. Shift 1, ponto de exclamação. Shift, e esse primeiro aqui que tem o aspas simples e o aspas duplas, né? Tanto para abrir como para fechar, que a gente normalmente utiliza em falas, né? Diálogos. Ok, pessoal? Então, sempre quando você perceber que tem um botão que na parte de cima tem uma outra função, um outro acento, um outro caractere, primeiro você tem que acionar o Shift e segurar ele, em seguida a tecla. Lembrando que apertou, foi lá no caractere, soltou, e aí você consegue fazer. E esses que estão aqui na parte de baixo, ó, ponto final. Vou desapertar o Shift, ó, vírgula, ponto final, ponto e vírgula. Cadê aqui, ó, tio, né? O acento. O acento normal, né? Por exemplo, a palavra até, né? Até. Primeiro eu vou no acento e depois na letra. Outra dica. Primeiro o acento, depois a letra. Agora, se fosse ao contrário, né? Eu vou à danceteria, por exemplo, né? Então, aqui primeiro o shift, né? Que é o acento agudo, né? Ao contrário. Aqui, ó. Na verdade, a crase, né? Aqui, ó. Primeiro eu vou segurar o shift, porque a letra, a crase, tá ao contrário, né? Então, vem aqui, ó. O acento. Pressionei 2 vezes. Shift, o acento, mais a letra A. Não saiu, vamos lá. Shift, o acento, e a letra A não saiu. Vou fazer aqui no teclado. Shift, o acento, e a letra A. Não está funcionando também. Shift. Só no meu aqui, no meu teclado, que está não funcionando essas teclas. Mas para você fazer realmente seguindo essa sequência. O que está em cima tem que segurar o Shift. O que
que está embaixo, você não tem obrigatoriedade de segurar o Shift, tá? Na verdade, você não pode pressionar o Shift, porque senão não sai o assento que você quer, tá bom? Então é só se lembrar, o que estiver na parte de cima, segura o Shift. Embaixo, não precisa, é só ir direto nele, tá? Pessoal, com relação às funções básicas do teclado, né? Acentos, por exemplo, para colocar a letra maiúscula. Para colocar a letra maiúscula, você pode segurar o Shift, né? Que é essa tecla que você encontra aqui, pode ter esse nome, Shift, ou ter uma setinha para cima, né? Tem a mesma função. Então, se você pressionar a tecla e for na letra, você cria as letras maiúsculas, tá vendo? Aqui, ó, apertei, fui na letra, soltei, e agora as letras voltaram a ser minúsculas, né? Então, se você quiser novamente uma outra letra maiúscula, você tem que segurar o Shift novamente. Ou, se não, apertar essa tecla aqui, chamada de Caps Lock, ou simplesmente Caps, né? Na qual você deixa todas as letras maiúsculas, né? Estou digitando aqui, todas estão saindo maiúsculas. Se eu quiser que elas voltem a ser minúsculas, né? É só apertar de novo Caps. Se for no teclado aí, né, de vocês, quando vocês apertarem o Caps Lock, essa teclinha aqui, aqui do lado direito, no teclado de números, vão aparecer 3 luzinhas. Um primeiro chamado Numlock, que é para poder habilitar os números do lado direito. Se ela estiver apagada, os números não funcionam. A luzinha do meio significa que o Caps Lock está ativado, ou seja, todas as letras que você digitar vão sair maiúsculas, né? E o terceiro que é o Scroll Lock, que vai ativar uma outra função, né? Essa função ela nem usamos, mas ela ativa esse botão chamado Scroll Look. Okay? São 3 luzinhas diferentes que acendem aí. Quando você verificar que a luzinha do meio está acesa, significa que tudo que você digitar vai sair maiúsculo. Se ela estiver desligada, as letras voltam a sair minúsculas, tá? Conforme a gente viu aqui, né? Claro que esse aqui, o teclado virtual, não tem as luzinhas, né? Mas aí no de vocês vai acender, né? Ou vai apagar conforme você for apertando a tecla Caps, ok? Pessoal, com relação às funções básicas do teclado, vocês têm alguma pergunta para fazer? Com relação a essas funções, foi fácil, difícil? Nenhuma pergunta, gente? Está tranquilo o assunto? Tranquilo por enquanto, né? Então, beleza. Então, vamos lá, voltando então. Eu queria falar aqui, igual, é que eu tô com a boca cheia. Eu queria falar assim, ó. Quando o senhor não apareceu lá a setinha, às vezes a gente tem dificuldade, ou às vezes é até mesmo o computador que não passa a informação. Você fala em que sentido? Fala na digitação? Na hora que você foi lá digitar a setinha do você, Ah, tá, o acento circunflexo. Não, é porque é uma falha no meu teclado. Meu teclado, essa tecla não está funcionando. né? Isso, não é porque... Eu às vezes, eu sinto dificuldade. E agora, olhando assim, com essa falha que o seu computador tá, às vezes também pode ser o computador também, né? Sim, sim. Se você fez a tentativa aí, realmente pressionou o shift, né? Foi lá no acento, depois na letra, e não está saindo, pode ser uma falha do seu teclado. Tá? E de repente fazendo a troca, testando com outro teclado aí, né? Para tirar a dúvida, e aí a gente consegue concluir ou não se pode ser uma falha do teclado, tá? Entendido. Beleza, vamos lá, voltando então nas questões.
14, né? Qual a função da tecla Caps Lock quando desativada? Quando ela está desativada, o que acontece, será, hein? Quando aquela luzinha do lado direito está desligada? A letra fica minúscula. A letra fica minúscula, né? Tudo que você for digitar ali sai minúsculo. Alternativa correta, letra A. Ok? O processo de arrastar e soltar é feito, né? Ou são feitos por qual botão do mouse? O processo de arrastar e soltar. Você está aqui, ó. Estou pegando um arquivo, né? Uma pasta aqui da minha área de trabalho. Estou clicando com o esquerdo, estou segurando o botão do mouse e estou arrastando ele para uma outra posição da tela. Processo de arrastar e soltar. Ele é feito por qual botão? Direito. Esquerdo. Direito, ó. Olha só o que acontece quando eu clico com direito, né? Aparece isso, ó. Ou essas opções para criar pasta, por exemplo, né? Esse com esquerdo, ó. Estou segurando o esquerdo, seguro ele, né? E arrasto para alguma outra posição da tela. É feito com esquerdo, tá? Alternativa correta. Mas o direito é o que você dá 2 cliques, não é não, professor? Não. Não. Lembra que na última aula a gente viu uma configuração no painel de controle? Caso você queira mudar ele para canhoto, você inverte as funções. Isso no caso de inversão dos botões. Mas o padrão mesmo é que ele venha com esquerdo, ó, com esquerdo. Estou clicando 2 vezes, tá? Vou abrir essa pasta aqui chamada gestão financeira, tá? Ó, 2 vezes com esquerdo. Ah, então eu errei. E, Verdade. ó, vamos ver se vocês estão conseguindo ver o mouse, ó. Tá aqui, ó. Esquerdo, direito. Ok? O esquerdo, ele é padrão para abrir, selecionar arquivos, né? É porque eu pensei assim, que era pela lógica dos dedos, né? Porque o dedo fica ali, né? Então, tipo assim, dedo direito ou nesse do lado direito. Só que é tudo ao contrário, né? Sei que, nossa, então eu errei. Eu também por causa pensei disso. nisso. Pelo amor de Deus. Porque olha só o funcionamento do mouse, ó. Olha só quais são Errei as quase opções tudo. que estão aqui, ó. Todo mundo errou nessa. Vocês conseguem ver eu posicionando os meus dedos no mouse aqui, ó. Esquerdo, direito, dedo médio, tá? O indicador o esquerdo, dedo médio o esquerdo, tá? O dedo médio o direito, o indicador o esquerdo, tá? 16. Assinale a alternativa verdadeira. Aqui vocês iriam ler, né, um desses programas aqui, e aí ver qual que seria a alternativa correta. No começo a gente falou sobre os programas que a gente vai ver ao longo do curso, né? Por exemplo, as que a gente não falou é que você já isola, já considera como errada, né? Letra A. Front page envia e-mails? Não, a gente até então não conversou nada sobre front page. O front page é um programa bem antigo da Microsoft para criar páginas de internet, tá? Front page. Tá? O front page é um editor HTML da Microsoft que permite criar e gerir páginas e sítios, né, da web, tá? Então, para criar o website. Okay? Inclusive, ele está sendo tirado de mercado. É um programa bem antigo mesmo. O PowerPoint é um software de criação de jogos? Também não. Até nós conseguimos criar alguns jogos interativos com o PowerPoint, mas a principal função dele não é criação de jogos, é apresentação de slides, né? Letra C. O Word, ele é um processador de textos? Sim. O Outlook é um software de backup do Windows? Não. O Outlook é um gerenciador de correio eletrônico. Ó. Outlook.
Outlook.com é um serviço gratuito de webmail, né, da Microsoft, criado, foi anunciado em 31 de julho de 2012, em versão beta para o público em geral. Né, como se fosse o Gmail, você tem os mesmos serviços, você tem armazenamento gratuito, você tem acesso, inclusive, ao Word, ao Excel online, né? Se você criar uma conta lá e fazer o registro. E é um serviço bem similar ao Gmail, né? Que é concorrente aí da Microsoft. Deixa eu ver aqui as mensagens. Pelo menos essa acertei até que enfim. Ah, não, Larissa. Deixa eu ver, nós estamos na questão 16. 16, então, essa aqui, tá, gente? O Word é um processador de textos, tá? 17. O que deve ser analisado na caixa de diálogo salvar antes de confirmar a gravação de um arquivo. Ah, olha só, pessoal, estou com esse arquivo aberto aqui. Eu quero salvar ele no meu computador. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou acessar arquivo, salvar como, né? Vai abrir aqui uma pasta chamada procurar, para que eu selecione o local onde eu quero salvar. Então, eu vou vir procurar, vai abrir Professor, essa... a 16. Sim. A 16 era o que? Deixa eu ver. A 16 é a C, né? É a C, processador de textos, tá? Então, sobre aqui o processo de salvar C, né? como, né? Oi. A 16 era C? Isso. Acertei. Então, ok. Então, sobre o processo de salvar um arquivo, eu vim aqui, né? Em arquivo, salvar como, cliquei na pasta procurar, aí ele abriu essa janelinha para que eu selecione a pasta ou local onde eu quero salvar, né? Então, aqui eu estou em documentos. Se eu quiser salvar em documentos, né? Eu vou salvar aqui em vídeos. Vim aqui na pasta vídeos. Logo aqui embaixo eu tenho duas informações. O nome do arquivo, ou seja, se eu quiser colocar um nome para esse arquivo, eu coloco. E aqui eu consigo escolher o tipo de arquivo. Como assim, professor, tipo de arquivo? Mesmo em formato doc, que é documento, a gente tem formatos diferentes para poder selecionar. A gente tem documento do Word 97-2003. A gente tem o formato padrão, que é o documento do Word. E a gente tem esse formato que é em PDF, que a maioria das empresas, por exemplo, quando a gente está mandando um currículo, quando a gente está mandando um arquivo que tem documentos, né, quando a gente participa de processo seletivo, as empresas costumam pedir o envio de documentos nesse formato PDF. Tá? Qual que é a diferença desse para o Word, para o formato .doc? Eu tenho esse arquivo aqui, vou fechar só um pouquinho, só para vocês verem, tá? Esse arquivo aqui, se eu salvar e mandar via WhatsApp, se eu mandar via e-mail, né? A pessoa pode abrir e consegue editar o arquivo, tá? Tudo que eu fizer ali, a pessoa consegue apagar, consegue, enfim, consegue manipular ali, consegue alterar. O PDF, não. O PDF, olha só. Deixa eu abrir um arquivo aqui. Aqui, eu vou mandar esse arquivo de frequência aqui de abril, tá? Esse arquivo aqui é em PDF, né? Ou seja, eu imprimi, assinei e salvei no formato PDF. Na hora que eu digitalizei aqui na minha impressora, eu salvei já em formato PDF. Então, o que acontece? Esse arquivo, quando a pessoa receber, ela consegue só visualizar, imprimir de repente. Ela não consegue alterar, ela não consegue fazer nada com o arquivo, a não ser imprimir, tá? Então, a diferença básica entre esses arquivos aí, .doc e PDF, são essa, né? Um você consegue alterar o conteúdo que está ali, o outro não, né? Até, principalmente quando você está mandando um artigo, né? Um projeto de conclusão de curso,
é interessante que você envie já no formato PDF, né? Que é um formato onde ninguém consegue alterar nenhuma informação ali dentro do documento, tá? Então, a diferença básica entre esses dois arquivos é isso, tá? E para salvar em PDF, aqui no Word, ele já vem com essa possibilidade, né? Você consegue salvar numa extensão PDF, tá? Então, esse mesmo arquivo aqui, ó, que vocês viram, né? Vou salvar em PDF, vou salvar aqui em vídeos, tá? Salvar aqui em vídeos. E aqui, se eu quiser trocar o nome, eu troco, né? Vou colocar aqui teste, tá? E vou clicar em salvar. Tá? Aqui tem duas opções. Ele consegue otimizar com relação ao tamanho, né? E, por exemplo, aqui dá um padrão de impressão muito boa, uma qualidade muito boa, só que o tamanho aumenta, né? E, de repente, para você enviar por e-mail não é muito bom você aumentar a qualidade. Deixa no tamanho mínimo, né? Que deixa num tamanho razoável aí para você enviar, seja pelo WhatsApp, seja por e-mail, né? E aí você clica em salvar. Quando eu clicar em salvar, ele já vai converter o meu arquivo para PDF, tá vendo? Ó? Teste aqui em cima no navegador. Tá? E esses arquivos PDFs, eles abrem em qualquer navegador, tá? Todos eles, sejam os navegadores Google Chrome, né? Ou Mozilla Firefox, todos eles já vêm habilitados para que você consiga abrir arquivos PDFs, tá? Então, por exemplo, quando você está abrindo editais, né? Seja editais de compra, de venda, editais de processos seletivos, de concursos, todos eles vêm no formato PDF. Então, para você abrir, o navegador já abre isso aí de forma automática, né? E quando você tem um arquivo, você precisa enviar para alguém nesse formato, você vem aqui e salva no formato que você precisa, que é o PDF. As demais extensões, pouco você usa, tá? Uma vez ou outra, por exemplo, esse daqui, ó, documento do Word 97-2003. Para que serve esse formato? Eu tenho essa versão aqui do pacote Office, que ela é mais atualizada, é uma versão 2019, né? Muito próximo do que a gente tem aí, uma versão 2020, 2021 atualizada, tá? É o pacote Office mais atualizado que a gente tem no mercado hoje, é esse daqui, essa versão que eu uso aqui. Mas a gente sabe que ainda existem versões anteriores, né? A gente tem desde versão 97, 2000, tem 2010, 2007, né? A gente tem pacote Office com diversas versões anteriores. Então, o que acontece? As mesmas funcionalidades que eu tenho nas versões anteriores, eu não consigo encontrar nas versões mais recentes, por terem ferramentas mais avançadas que eu não encontro nas versões anteriores. Então, por exemplo, eu fiz alguma coisa no meu documento, né? Eu fiz uma planilha, eu fiz um gráfico, eu coloquei um word art, né? Mais para frente vocês vão entender o que eu estou falando dessas ferramentas. E de repente eu quero abrir numa versão mais recente, né? Eu fiz lá no 2007 e quero abrir no 2020, né? Ou nessa versão aqui. Se você não salvar nesse formato, você não consegue abrir, tá? Dependendo da máquina, dependendo do pacote Office, né? Se eu tenho o mais antigo e quero abrir no mais atual, eu preciso me lembrar de fazer isso, né? Salvar nessa versão e abrir aí na versão recente, né? Abrir a partir desse formato aí. Tá? Então, esse aqui serve para poder abrir documentos que eu tenho em versões, na verdade, nessa versão eu estou salvando uma versão mais atualizada e quero abrir na versão anterior, né? Quero abrir no pacote Office 2007. Preciso me lembrar de que se eu estou salvando aqui nesse computador que tem uma versão mais atualizada, por exemplo, se eu for abrir na faculdade que de repente não está atualizado, ou no computador do meu vizinho, no computador do meu parente, que não tem uma versão atualizada, preciso fazer isso, tá? Senão não abre, dá erro, tá? De abrir o arquivo, ok?
Então, basicamente é isso. Aqui a gente tem o nome, né, os locais que a gente tem para salvar, e aqui o tipo, né, que é a extensão do documento. Você pode salvar em versões anteriores, versão padrão, ou na versão em PDF, ok? Então, aqui a questão, ela pergunta justamente isso, né? Quando nós estamos salvando alguma coisa, o que nós devemos observar? Quais são os 3 critérios que a gente tem que ficar de olho? Local. Aliás, são duas informações, né? Local, ou seja, em que pasta que eu estou salvando o meu arquivo, e depois o nome do arquivo. Se você não colocar nada, né? Vou salvar criar um arquivo aqui novo. Vou salvar esse aqui, tá? Salvar como procurar. Se eu vir simplesmente clicar aqui em salvar, ele vai criar um nome de forma aleatória, né? É porque eu já salvei vários outros com, por exemplo, documento 1, 2, 3, e já pegou e salvou de forma aleatória aqui como número 36, tá? E ele vai salvar por padrão em documentos, tá? Ele vai salvar em documentos, vai colocar um nome aleatório. Se eu clicar em salvar, sem me atentar onde está salvo, depois eu não vou conseguir lembrar, né? Então, por isso é importante você determinar o local, né, a pasta onde ele vai ser salvo, e principalmente colocar um nome para ele, tá bom? Uma pergunta de número 17, a resposta é a alternativa A. Okay? 18. Qual que é a função do painel de controle que nós vimos na aula anterior, que nós podemos configurar mouse, que nós vimos configurações de contas de usuário, que nós vimos como alterar um papel de parede. Qual que é a função desse painel de controle? Alternativa A, né? Alterar configurações do computador, como data, hora, vídeo, entre outros itens de hardware. Okay? Tem nada a ver com fazer apresentações, tem nada a ver com edição de texto, muito menos com planilhas, né? 19. Eu tenho um programa no meu computador, eu quero remover esse programa. O que eu tenho que fazer? Abrir o painel de controle. Eu venho aqui nessa categoria chamado programas, né? Clico em desinstalar um programa. Ele vai cair nessa outra janela, onde ele mostra tudo que eu tenho instalado aqui no meu computador. Clico com o botão esquerdo no programa desejado. E aí eu vou clicar em desinstalar ou alterar, né? E aí ele faz a desinstalação automática assim que você confirma a desinstalação daquele programa, né? Então, basicamente abrir o painel de controle, dê um duplo clique em adicionar ou remover programas, só que é um passo a passo, né? Ele é completo. Ó. Letra C, abra o painel de controle, dê um duplo clique em adicionar e remover programas, especifique, ou seja, clique com o esquerdo no programa que você quer, né? Em seguida, clique na opção remover ou desinstalar, né? Remover para a versão do Windows 7 e versões mais atuais é essa daqui, né? Que é o desinstalar / alterar, ok? Então, a alternativa correta, a mais completa, que dá o passo a passo, a alternativa C, ok? 20. O que podemos fazer no item computador? Quando nós ativamos o gerenciador de arquivos e clicamos nessa opção aqui, ó, que pode ser meu computador para versões mais antigas, né, do Windows, este computador para versões do Windows 10, o que nós conseguimos enxergar nessa opção aqui? Todos os HDs, todos os diretórios que nós temos no nosso computador. Nesse caso aqui eu tenho o diretório C, na qual neste momento estou com 18 GB livres, né? Esses dois aqui está lotado, já está pedindo
socorro, né? Eu tenho aqui 11,8 gigabytes livres de 468 na unidade E. No arquivo F, aqui já está pedindo socorro, né? Porque só tem 932 megabytes livres de 462. Então, são unidades que eu preciso fazer uma limpeza e liberar mais espaço, tá? Então, o que a gente consegue ver aqui é explorar, examinar e verificar o conteúdo do disco do computador e outras unidades de disco. Então, tudo que eu tivesse aqui no meu computador, seja pendrive conectado, por exemplo, HD externo, tudo que eu tivesse conectado, cartão de memória, né, se o meu notebook, o computador tivesse aquele adaptador para fazer a leitura do cartão de memória, ele ia fazer a leitura e ia aparecer aqui dentro. Né, e aqui onde eu consigo gerenciar, controlar o espaço que ele tem, os arquivos que ele tem dentro, né? Ok? Então, a alternativa correta, letra D. Ok? Assinale a alternativa correta para se criar uma pasta. Clicar com o botão direito, ir na opção novo, escolher a opção pasta, e em seguida digitar o nome desejado e confirmar apertando Enter. Alternativa C. Passo a passo, igual nós fizemos na aula de sexta-feira, né? Clicar com o botão direito, opção novo, pasta, digita o nome, confirma apertando Enter. Alternativa C, tá? 22. Para que serve a lixeira? Nela ficam guardados todos os arquivos e pastas que são apagados do computador. Aqui tem um erro de digitação, tá? É continuação. Podendo ser reutilizados ou excluídos de forma permanente, né? Na lixeira lá a gente deixa guardado. Se a gente quiser restaurar, tem como restaurar, como a gente já fez na aula de sextas, então a gente exclui de lá mesmo, e aí ele exclui de forma permanente, né? Alternativa A como correta. Dessas questões que nós fizemos, pessoal, dessas 12 questões, né? Qual foi o nível de acerto? Vocês conseguiram errar quantas e acertaram quantas aí? Manifesta no chat de texto para nós. Professor, eu errei tantos. Professor do céu, eu errei mais de 50% das questões. Foi muito tranquilo de fazer, foi muito difícil. Como que foi o nível aí de resultado desse questionário de vocês? Tô ferrado, mano. Muita questão errada? Eu acertei 6 erradas, 7 acertos. E 4, acertei 9. Ah, teve uns aí que tava de graça, né? E eu peguei, não li direito, peguei e errei. Já hoje é por um dia A gente vai mesmo. confiante, né? A gente vai confiante. Priscila, eu errei só uma do mouse. Novidade que ele é do lado esquerdo. O botão que fica desse lado aqui é o esquerdo, né? Então, processo de arrastar e soltar. Ok, pessoal, então a gente vai tirar o intervalinho, tá? 8h16, vamos dar um intervalinho aí de 25 minutos. 8h40, nós retornamos para dar continuidade na nossa aula, tá? Eu vou mostrar algumas ferramentas da internet, hoje, amanhã e quarta a gente vai deixar esse tempinho para falar só de ferramentas da internet. Quinta e sexta a gente não tem aula, né? E aí eu vou passar uma atividade mais na quarta-feira para que vocês possam trabalhar o que a gente vê nesses 3 dias, tá bom? Então, 8h40 a gente retorna, tá, pessoal? Quem tiver nos dados, pode sair da reunião para economizar os dados do celular. Às 8h40
já pode clicar no mesmo link que eu deixei lá no WhatsApp para voltar, tá bom? Até daqui a pouco.